Salve, salve, galerinha Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre ventos regulares e periódicos, ainda dentro daquela lógica lá da dinâmica atmosférica, perfeito? Então, quem não assistiu aos vídeos de fatores climáticos, massas de ar, efeito Coriolis, perfeito? Vocês precisam pelo menos assistir esses vídeos. Beleza? O de movimentos circulares, né, de ventos circulares, não, tá? Mas vocês precisam assistir aos dois outros para poder compreender esse aqui melhor. Bom, galerinha, a gente tem ali, né, dentro da dinâmica da atmosfera, os ventos regulares ou constantes e os ventos periódicos, tá? Nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar dos ventos constantes, que são ventos que eles vão agir de acordo com a rotação da Terra. E aí, ó, aula lá do efeito Coriolis, perfeito? Rotação da Terra, sentido anti-horário, velocidade de deslocamento em baixas latitudes, né, da Terra maior do que nas áreas polares. E aí a gente vai ter esses deslocamentos de ventos constantes, perfeito? Aí a gente tem aqui, ó, o mais famoso, mais cobrado, mais querido dos concursos de vocês, os ventos alísios. Por quê? Tudo isso, professor? Por que ele é tão desejado assim dentro dos concursos? Primeiro, porque a partir dos ventos alísios a gente tem uma série de entendimentos, tá? Então, El Ninho, Laninha, que é um tema para um outro vídeo, tá de acordo com o deslocamento dos ventos alísios, tá? Deslocamento, circulação, né, de movimentos de ar giratórios. Então, tufões vão se deslocar também de acordo com esse tipo, tá, de vento, com a intensidade desses ventos, com a rotação da Terra. Beleza? Geração de energia, ventos alísios, ventos constantes, passam pelo Nordeste brasileiro. Então, o Nordeste tem grande capacidade de geração de energia eólica. Tá? Então, ele pode cair na sua prova de diversas maneiras. Perfeito? Mas, enfim, o que são esses ventos alísios, professor? Os ventos alísios são os ventos que vão se direcionar das regiões tropicais, mais ou menos a 30 graus de latitude, em direção às baixas, em direção à baixa latitude, tá? Também em baixas camadas atmosféricas. Não se preocupem que depois aqui eu estou mostrando para vocês o conceito, mas depois vai ter aquela imagenzinha esperta para vocês não ficarem na abstração, tá? Então ele vai se deslocar em baixas camadas da atmosfera. Não significa que ele vai estar no nosso pé, tá, galera? Cuidado. Ele vai estar na camada da atmosfera mais baixa, tá? Em direção à linha do Equador, perfeito? Então, ele vai se deslocar para o que a gente chama de zona de convergência intertropical, que é uma zona de convergência dos ventos alísios ali próxima à linha do Equador, tá? Então, essa zona vai ser uma zona de encontro dos ventos alísios, tanto, né, do norte, tanto vindo dos trópicos ao norte, quanto vindo dos trópicos ao sul, perfeito? Então, eles vão convergir ali, ó, na zona de convergência intertropical, perfeito? Essa área também é chamada, dentro, né, no período de grandes navegações, no período de deslocamento populacional usando os oceanos, é chamada de doldrums. O que seria isso, professor? Basicamente, marasmo. Por que marasmo, professor? Porque essas áreas elas apresentam ventos constantes e não apresentam condições adversas da atmosfera. Perfeito? Por que isso? Porque aqueles ventos circulares que eu falei para vocês, né, num outro vídeo, são ventos circulares que eles vão se formar em grande escala, né, entre 20 e 30 graus de latitude, tá? Então, são ventos que vão se formar entre a zona de convergência intertropical e entre os trópicos, perfeito? Então, essa zona de convergência intertropical é uma zona muito tranquila para navegação. Então, né, as embarcações elas tendem a optar
por passar nessa área de marasmo, beleza? A gente vai ter ventos de oeste, que é um encontro de massas de ar frio da célula polar com a célula de Ferrel. Não se preocupem que eu vou explicar célula polar e célula de Ferrel, assim como vou explicar célula de Hadley, célula de Walker, beleza? E vou explicar o que é uma célula. Calma, respira, vamos adiante. Bom, esses ventos de oeste, eles são responsáveis, tá? Pela ocorrência da frente polar, tá? São frentes frias, beleza? Que vão atingir, né, que vão atingir determinadas porções terrestres. E a gente vai ter os ventos polares dos polos geográficos, tá? Até o limite das zonas polares. Eles são responsáveis por formar, tá, a célula polar. Aqui a imagenzinha, ó. Célula de Hadley, beleza? Ventos alísios. Aqui, ó, ventos alísios convergindo para a zona de convergência intertropical ou a zona de marasmo, tá? A gente vai ter os ventos de oeste, tá? Saindo das regiões tropicais e indo em direção ao círculo polar. E a gente vai ter, tá, os ventos polares ou ventos de leste. O que são essas células? Essas células são basicamente o movimento de convecção desses ventos, tá? Dessas massas de ar. Lembra? Eu expliquei para vocês no vídeo, né? Onde a gente fala sobre as massas de ar, que elas vão convergir, né? Vão ascender na atmosfera e depois vão gerar uma área, né? Que elas vão se resfriar e vão descer nas camadas atmosféricas. É basicamente esse movimento aqui, ó. Ventos alísios, eles vão convergir na linha do Equador, tá? Vão escalar a atmosfera. À medida em que eles estão se deslocando, eles estão perdendo temperatura e umidade. E aí eles vão descer na região, né, de 30 graus de latitude. E depois, né, vão voltar para o Equador. Perfeito? Então, esses são os ventos alísios. Mas aí, quem é muito observador está percebendo que tem aqui, né, um movimento importante, tá? E é um movimento importante que vai gerar uma série de condições naturais, que é um movimento de volta desses ventos alísios, tá? O movimento de volta desses outros ventos da célula de Ferrel, por exemplo, da célula polar, eles não são importantes, não são cobrados, tá? Em prova. Mas o movimento de retorno dos ventos alísios para as áreas tropicais, né, para as áreas de 30 graus de latitude, são movimentos que são importantíssimos. Por quê, professor? Esses movimentos são tão importantes que eles recebem esse tipo de vento que vai, né, na parte mais superior da atmosfera, em retorno, ele recebe o nome de vento contralísio, tá? Esse vento contralísio, esse vento aqui, ó, contralísio, ele é um vento que vai perder umidade, tá? Vai perder temperatura e aí ele vai voltar para essas áreas de trópico. Perfeito? Por que esse vento é muito importante? Porque nessa área, né, onde a gente vai ter essa massa de ar sendo empurrada para baixo por conta da ação da atmosfera, então essa massa de ar vai ser empurrada para baixo, vai ter dificuldade de quê? De precipitação, tá? Além de dificuldade de precipitação, porque essa massa de ar está sendo empurrada para baixo, essa massa de ar não vai carregar muita umidade. Quando ela não carrega muita umidade, também tem dificuldade de precipitação. Então, nessa área, a gente vai ter um fenômeno muito importante sendo gerado, que é o deserto. Perfeito? O deserto do Saara, ele fica a 30 graus de latitude norte, tá? Então, ele é cortado, tá? Por esse paralelo, beleza? Então, ele vai ficar aqui, ó, o deserto do Saara, ele vai se encontrar aqui, ó. É claro, beleza, galera? Aqui a gente está vendo as Américas, então o deserto do Saara ele vai estar aqui, perfeito? Mas é só para mostrar para vocês o 30 graus, tranquilo? Então, muito cuidado, tá?
zonas de alta pressão, existe a tendência de formação de desertos. Tranquilo? Foi uma questão de concurso. Por que que o Brasil, então, né, a região sul do Brasil, que é cortada pelo trópico de Capricórnio e então, automaticamente já está sofrendo essa influência dessa área de alta pressão, ela não tem um deserto. E aí a gente vai ter que estudar massas de ar do Brasil. Perfeito? Isso é um tema para outro vídeo. Bom, aqui a gente tem a mesma imagenzinha, só que muito mais esquematizada para vocês conseguirem entender, tá? Então aqui, ó, alta pressão, porque é a área mais fria, tá, do planeta Terra. Aqui, ó, área de baixa pressão, e a gente vai intercalar essas áreas de alta pressão e baixa pressão de acordo com o deslocamento. Então, se aqui eu tenho uma alta pressão e a pressão mais alta, né, da atmosfera, falando só em relação à temperatura, automaticamente a gente vai ter, né, posteriormente uma zona de baixa pressão. Se aqui eu tenho uma zona de alta pressão pré-estabelecida por conta da baixíssima pressão da zona de convergência intertropical, tá? Aqui entre elas eu vou ter uma zona de baixa pressão se formando. Tá? E aqui a gente tem o deslocamento desses ventos. Professor, entendi, mas quero esclarecer melhor. E aí a gente tem essa imagem aqui, ó, que vai mostrar para a gente o funcionamento, né? Então é como se a gente estivesse olhando, tivesse a capacidade de olhar horizontalmente o deslocamento desses ventos, tá? Então aqui, ó, a gente vai estar em cima da linha do Equador, olhando essa dinâmica atmosfera à nossa frente. Olha só que espetáculo, tá? Então aqui a gente vai ter, ó, os ventos alísios, que vão estar chegando aqui na nossa frente, e aí eles vão colidir, né, nas zonas de convergência intertropical, beleza? E aí, o que vai acontecer? Eles vão ascender na atmosfera. Ascendendo na atmosfera, a gente vai ter grande precipitação. Por que a gente tem grande precipitação? Porque tem muita vegetação. E por que tem muita vegetação? Porque tem grande precipitação. Beleza? Então, a floresta amazônica, por exemplo, por que chove muito na região norte do Brasil? Basicamente por conta da zona de convergência intertropical, tá? A gente também tem essas áreas de convergência, né? Essas áreas de baixa pressão, possibilitando ali, né, a criação dos ventos, a formação dos ventos contralísios, que foi o vento que eu expliquei para você, que eles vão retornar, tá? Então a gente tem essa dinâmica aqui, ó, de maneira horizontal à nossa vista. E como eu falei para vocês lá na formação de ciclones, esses ciclones não podem se formar aqui, ó, tá? Porque é uma área de estabilidade. Então eles vão se formar. Alguns autores falam, né, de 10 graus em diante, alguns de 5 graus em diante, mas a gente pode afirmar que a maior ocorrência de movimentos circulares de massas de ar gerando, né, ciclones, ela vai ocorrer entre 20 e 30 graus. Tem grande ocorrência também, tá? Entre 10 e 20, tá? Mas as maiores vão ocorrer entre 20 e 30. Perfeito? Bom, e agora a gente tem os ventos periódicos. Ventos periódicos que eles são estudados de maneira pouco perceptível pelos pescadores. Vou explicar. Então, os ventos periódicos, eles são ventos diários, tá? Ou mensais, tá? Ou sazonais. Os ventos diários que a gente está falando aqui são as brisas, tá? São causados pela diferença de temperatura e pressão. Lembrando que o vento e a massa de ar ela vai se deslocar de alta pressão para baixa pressão atmosférica, tá? A brisa ela é dividida em marítima e continental. Então vamos lá estudar o caso de cada uma. Troca de calor, lembra lá? Albedo, o índice de reflexão, a capacidade de troca de calor e de absorção de calor que uma superfície tem. Então, ó, o continente, né, à noite, ele vai se resfriar mais rápido, né?
do que a água. A água, ela demora muito mais a trocar calor com o meio do que o continente. Então, quando anoitece, a água, ela mantém uma temperatura mais elevada e o continente se resfria mais alto, criando o quê? Uma baixa pressão atmosférica sobre o oceano. Tranquilo? Já que a água do continente, do oceano, está mais quente do que a superfície continental, o oceano vai ser uma área de baixa pressão. Então, automaticamente, a gente vai ter a brisa continental ocorrendo nesse período. Tá? Por que a brisa continental? Porque ela vai se deslocar do continente para o oceano. E aí, por que eu falei que o pescador estuda isso, né? Ou observa isso na prática? Porque se a gente for parar para pensar a prática pesqueira, principalmente daquele pescador, né, que o barco dele utiliza a vela, esse pescador ele vai sair de casa, ele vai se deslocar, né, para sua atividade, para sua prática de pesca, bem cedo. Por isso que a gente fala que pescador acorda muito cedo. Por quê? Porque ele quer aproveitar ao máximo esse deslocamento, do ar frio que vai sair do continente em direção ao mar, tranquilo? A brisa continental. E a hora de volta dele necessita que seja, né, antes do anoitecer. Por quê? Porque aí a gente vai ter a brisa marítima, ou seja, o oceano vai demorar mais a trocar calor com o meio e aí automaticamente ele vai se manter mais frio, tá? Enquanto a Terra está se superaquecendo. E aí a gente vai ter uma baixa pressão, um núcleo de baixa pressão na Terra, tá? No continente. E aí a gente vai ter a brisa marítima, tá? Empurrando esse pescador de volta para sua casa. Tranquilo, galera? Então aqui é um vento periódico chamado de brisa. A gente tem um outro vento periódico que cai muito no concurso, que é chamado de monção. Tá? O que são as monções, professor? Elas vão ocorrer, tá? Principalmente na Índia e no Sudeste Asiático. Mas elas podem atingir parte do continente africano, da Oceania. Tá? Como vai funcionar a brisa? A monção, tá? Ela é causada também pela diferença de temperatura e pressão entre oceano e continente. Só que num período de tempo muito maior. Então aqui a gente está falando de estações do ano, tá? Não apenas, né, de temperaturas, diferentes temperaturas geradas pelo dia e a noite. Bom, a gente vai ter uma alternância entre estação quente e estação fria. Agora prestem atenção aqui, monções de inverno, tá? Continente vai trocar calor com o meio muito mais fácil, então ele vai se resfriar durante essa estação de maneira muito mais rápida, né? As suas oscilações de temperatura vão acontecer de maneira muito mais rápida do que o oceano, né? Do que o Oceano Índico. E aí a gente vai ter uma célula de alta pressão, a gente vai ter um centro de alta pressão sendo estabelecido aqui no inverno, tá? Se eu tenho um ponto de alta pressão, vai ser um ponto de dispersão de vento, dispersor de vento. Então, automaticamente, a gente vai ter esses ventos em direção ao Oceano Índico. Então, a gente vai ter as monções de inverno com quais características? As monções de inverno apresentam, né, de maneira predominante, os países que sofrem, né, a ação das monções de inverno, eles vão ter no seu inverno um clima seco, beleza? No verão, o oposto. A gente vai ter a temperatura do continente extremamente elevada, do Oceano Índico mais reduzido, e aí a gente vai ter, né, massas de ar, né, ventos úmidos sendo empurrados em direção ao continente. E aí esses ventos úmidos, eles vão provocar chuvas, tá? As monções são fundamentais para a prática da rizicultura na Ásia, tá? A rizicultura, a produção de arroz, ela necessita de muita água. E aí, né, os produtores se utilizam das monções, né, no período de chuva para conseguir produzir em larga escala o arroz, tranquilo? Entretanto, já foi questão de concurso também,
As monções nesse período de intensa chuva causam uma série de alagamentos, tá? E aí uma série de catástrofes socioeconômicas e também ambientais. Beleza, galera? Então esses são os ventos periódicos, perfeito? Até a próxima. Tchau, tchau.